além da violência, né, desse caráter realmente mais extremista, de realmente provocar um dano coletivo, e esse dano coletivo pode ser tanto o caos, porque isso já é colapsar o sistema, colapsar as forças de segurança, como a gente viu agora ali no final do mês de abril, né, todas as escolas, pais mobilizados, forças de segurança, polícias nas escolas, dentro das escolas, né, nos arredores. Então, isso já é um dos objetivos desses grupos. Mas quando a gente começa a ler as conversas, o conteúdo, né, o nível de preconceito, até de negação do que foi o próprio Holocausto, do que foi, né, do que é a história da humanidade, do quão perverso isso realmente nos choca vindo de jovens, muitas vezes jovens que frequentam boas escolas, que têm um bom nível socioeconômico e cultural, né, que tem muitas vezes pais que sequer desconfiam o que está acontecendo dentro desse universo, né, ilimitado e sem fronteiras, que está ao acesso nas mãos, né, num celular, no smartphone, não só em computadores, a maioria deles usa os próprios celulares, os próprios smartphones para poder participar desses grupos. Então, isso realmente nos choca bastante quando a gente vê uma juventude realmente difundindo e tendo essa ideologia como sendo uma referência de vida e agredindo, né, e querendo realmente exterminar outros grupos que para eles são, como eu falei, subgrupos ou subraças, e como se realmente fossem seres e pessoas superiores. E essa fosse a missão de vida, né, deles, a missão realmente de vida que eles têm aqui é poder, de alguma maneira, difundir o caos e esses discursos de intolerância e de ódio e realmente de ataque a toda essa população. Principalmente na internet, tá? A maioria começa a abordagem via rede social, então realmente um cuidado muito grande, são adolescentes e jovens, quando eu falo jovem é 19, 20, 21 anos, realmente muito jovens, principalmente aqueles que têm alguma experiência também militar, ou serviram ao exército, ou já são efetivamente das forças de segurança, eles preferem, né, esse perfil, e geralmente, como eu falei, eles iniciam com aquela ambiência política, vem muitas vezes o tipo de postagem que esse jovem faz, quando ele tem muitas vezes ele grupos mais de extrema direita, né, encontra dentro daquelas publicações ali um espaço para fazer uma abordagem mais específica, eles adicionam primeiro, pedem para ser amigos, começam a debater inicialmente sobre política e logo adiante convidam para esses grupos fechados. Eles também fazem fóruns de encontros físicos, né, presenciais, mas a regimentação, realmente, a maneira como eles têm abordado é via rede social. Depois é que vai para uma outra etapa, que são os aplicativos de mensagem, e geralmente aplicativos de mensagem que têm uma dificuldade de um controle por parte dos órgãos, né, de segurança pública, então eles acabam ficando com muita liberdade dentro do que a gente chama de deep web ou dark web, né, uma rede aí de internet que tem pouquíssimo controle, então difícil também da gente fazer uma fiscalização ou mesmo muitas vezes identificar esses perfis e esses autores. Uma investigação policial que iniciou aqui na Delegacia de Polícia de Combate à Intolerância há cerca de 6 meses atrás, quando se começou com o auxílio da ABIN, que já monitora há bastante tempo esses grupos mais extremistas. Eles nos subsidiaram com várias informações e com alguns alvos. Essa investigação se iniciou e nós representamos pela expedição inicialmente de 4 mandados de busca e apreensão, justamente focado em alguns alvos dessas células aqui do sul do estado, de grupos extremistas de caráter neonazista, fascista, racista e antissemita. Justamente com esse caráter mais aceleracionista, por isso esse é o nome da operação, a Acelerare, justamente arregimentando esses grupos, eles acabam encontrando uma ambiência, muitas vezes, em rede social, inicialmente para abordar jovens e adolescentes, muitas vezes começando com um debate mais político e depois se iniciam, então, adicionam a grupos mais fechados, a fóruns de debates, por aplicativos de mensagens e começam, então, a realmente difundir esse discurso de ódio e visando também esse caráter de colapsar o sistema, né, de realmente realizar
atentados a espaços públicos, a escolas, inclusive, um dos nossos alvos já foi pego em 2019, inclusive com um plano de ação que ele visava executar numa escola aqui da região metropolitana. Então, esse foi o nosso trabalho. Quando a gente deflagrou e cumpriu esses 4 mandados de busca e apreensão, eles se deram na região metropolitana e Porto Alegre, e nós apreendemos muito material, com a simbologia também nazista, né, com a cruz suástica, e também alguns materiais que justamente denotam essa característica desse grupo, que são armas brancas, canivete, arma de fogo, munição, além de todo esse material, né, doutrina realmente de ideologia nazista. Possivelmente sim. Claro que as estatísticas nesse sentido, pelo menos em termos de polícia judiciária, ainda são muito recentes, até pela própria classificação, né, de ocorrência. Mas a gente vê, e isso são dados nacionais, que de 2019 para cá, isso aumentou muito, na verdade, de 2019 para 2020, eles aumentaram quase 800%, porque eram registros ainda tímidos, e a gente começou a ter dados mais qualificados, e claro que isso é extremamente preocupante, porque principalmente esses grupos ultra-radicais, extremistas ou aceleracionistas, que são os grupos com os quais a gente tem trabalhado, eles visam justamente realizar atos mais violentos, né, mais agressivos. E aí, com certeza, os jovens e adolescentes, eles são massa de manobra muito fáceis, né? Muitos desses jovens já tinham problemas dentro da comunidade escolar, muitas vezes eram vítimas de bullying, já estavam mais isolados, mais segregados, e dentro desses grupos, muitas vezes, eles encontram esse pertencimento e se sentem realmente muito à vontade e até muito validados, potencializados, para que realizem esses dados em nome de uma ideologia que realmente a gente vê que é quase uma lavagem cerebral que eles fazem com esses jovens. Quando a gente ouve eles, inclusive, a gente fica chocado com, enfim, com a supremacia branca, né, enfim, a limpeza e a higienização da raça humana, tratando outros grupos sociais como sub-raças e principalmente atacando, né, o povo judeu. Então, a maioria são grupos antissemitas. Isso realmente tem sido atenção e um compromisso muito grande da Polícia Civil, por intermédio da delegacia aqui de combate à intolerância, e a gente tem, claro, se qualificado, montado também uma parceria com outros órgãos na área da inteligência, porque aqui a gente está trabalhando com inteligência policial, né? Claro que a execução, cumprir um mandado, vai exigir outro tipo de trabalho, mas o monitoramento desses grupos é um trabalho de inteligência, é um trabalho que tem que ser feito com muito cuidado, até para que a gente não comprometa não só a prova, mas principalmente que não deflagrem antecipadamente nenhum tipo, né, de ataque nesse sentido. É muito importante, a gente sabe que é uma rede sem fronteiras, que os pais saibam o que os filhos estão fazendo, com quem eles estão conversando, onde eles estão navegando, mas também fiquem muito atentos às mudanças comportamentais dos seus filhos, porque dificilmente esses jovens, eles não vão mostrar algumas características em comum. Muitas vezes são jovens de difícil convivência social, né? Jovens que se isolam, jovens que às vezes não têm relações sociais, jovens que muitas vezes dentro da comunidade escolar também não transitam bem, ou sofrem, ou até praticam, né, o bullying, que a gente sabe que hoje é o que a comunidade escolar tem discutido bastante. Então, essas alterações comportamentais, né, muitas vezes um discurso muito radical, um discurso mais agressivo, mais violento, a gente sabe que controlar o que os jovens acessam, às vezes é difícil. Há maneiras de fazer isso, né, controle de pais, enfim, a maioria desses jovens moram com seus pais, é importante que se diga, praticamente todos esses que a gente acabou apreendendo ou prendendo, eles estavam junto com seus pais na residência. Então, há maneiras de controlar, há maneiras de estar atento, né? Tenham atenção para com os adolescentes e jovens que têm sido os maiores alvos aí desses grupos extremistas.